Olá, eu me chamo Paulo Roberto Barbosa de Jesus Júnior, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, DTCS, em Juazeiro, e bolsista PISCIM. Fui orientado pelo professor doutor Carlos Alberto Aragão e irei agora iniciar a apresentação que tem por título Tratamentos pré-germinativos em sementes de coentro com extratos alternativos visando o controle de patógenos de solo. Entretanto, de antemão, eu já gostaria de salientar que, infelizmente, dadas as circunstâncias da quarentena ocorrida em decorrência do novo coronavírus, as nossas atividades que haviam sido planejadas ficaram impossibilitadas de terem sido feitas, já que o início delas coincidiu justamente com o período em que a quarentena foi instaurada, não só na Bahia, mas como em todo o Brasil. E por conta dessa situação, eu irei agora apresentar resultados de uma pesquisa prévia que havia sido realizada e que serviu como pontapé inicial para esse trabalho que viria a ser realizado. Lembrando que esse trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira em laboratório, que seria a segunda em campo. A parte de laboratório, que foi feita anteriormente, conseguiu ser concluída, entretanto, a parte de campo ficou severamente prejudicada. O coentro, de nome científico Coriandro sativum, é pertencente à família Apiácea, família de outra cultura bastante conhecida que é a cenoura, e foi introduzido no Brasil no início da colonização. É conhecida como uma planta aromática, medicinal e condimentar, além de ser uma boa fonte de cálcio, ferro e vitaminas, de acordo com Da Silva e seus colaboradores em 2019. De acordo ainda com Mello e seus colaboradores em 2003, é uma cultura amplamente difundida, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde é principalmente consumida sob a forma de tempero culinário. Ainda hoje a cultura é considerada como sendo de fundo de quintal. Entretanto, existe um grande número de produtores que estão envolvidos com a sua produção e comercialização, envolvendo também no processo suas famílias. Por conta disso, Pereira e seus colaboradores, em 2005, definem ela como sendo uma cultura de grande importância socioeconômica. Dentre as cultivares da cultura disponíveis no mercado, a cultivar Verdão é considerada líder em todo o mercado nacional, isso de acordo com a Hortivale, que é uma das principais comercializadoras de sementes do Brasil. Dentre as principais características da cultivar, tem-se que ela é uma cultivar bastante precoce, levando entre 30 e 40 dias, desde o plantio até a sua colheita. Essa quantidade de dias varia de acordo com o clima e também região. Além disso, é uma cultivar bastante vigorosa, com folhas na coloração verde escura. Entrando agora no que diz mais respeito ao objetivo do trabalho, que é justamente lidar com as sementes, sabe-se que um dos fatores mais limitantes da produtividade agrícola é o sanitário. Infelizmente, as sementes de coentro recorrentemente apresentam problemas relacionados a este fator, de acordo com Reis e seus colaboradores em 2006, corroborado por Pedroso e seus colaboradores em 2010. E de acordo ainda com Goulart e seus colaboradores em 97, essas interações entre micro-organismos nocivos e as sementes causam prejuízos no sentido de diminuição de vigor e germinação das mesmas. Além disso, Pedroso e seus colaboradores em 2010 salientam ainda que essas interações entre os micro-organismos patogênicos e as sementes devem ser sempre observadas muito de perto, uma vez que elas, em um grau mais severo, podem acarretar em danos irreversíveis a todo o sistema agrícola. Assim, de acordo com Pereira e seus colaboradores em 2015, o tratamento de sementes é essencial para garantir a sanidade das mesmas. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, que foi uma das imagens utilizadas em laboratório, uma das tratamentos utilizados em laboratório com a caixa de Gerbox, estruturas fúngicas já acometendo as sementes de coentro em um grau bastante elevado. Sim, o uso de defensivos agrícolas no tratamento de sementes confere à planta condições de defesa, o que possibilita maior potencial para o desenvolvimento inicial da cultura, de acordo com Castro e seus colaboradores em 2008. De acordo com Pereira e seus colaboradores ainda em 2015, o tipo de defensivo agrícola mais utilizado na proteção das sementes ao ataque desses micro-organismos é o químico. Como a gente observa na imagem, várias sementes de várias culturas, todas tratadas quimicamente, a fim de diminuir esse ataque microbiótico. E aqui a gente entra também nos temas do trabalho, que não é exatamente ser contra o uso de agrotóxicos. Entretanto, a gente sabe que a utilização adequada requer uma série de cuidados na hora de manusear esses produtos químicos. E muitos dos produtores que lidam com coentro na nossa região, em várias outras partes, acabam não tendo esses cuidados. Muitas vezes até fazendo plantio com a mão nua, sem utilização de nenhum tipo de EPI, lidando diretamente com as sementes, correndo o risco de se intoxicar. Levando em consideração ainda que, de acordo com dados do G1,
na década que se compreende entre os anos de 2007 e 2017, foram registrados cerca de 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, sendo que desses, 1.900 pessoas vieram a óbito. Então, uma vez que se tem essas informações, qualquer tipo de mecanismo que venha facilitar a vida do produtor e diminua a chance dele ser intoxicado é bem-vindo. Entretanto, como eu salientei no início da apresentação, infelizmente o objetivo do trabalho, que havia sido planejado inicialmente, não conseguiu ser alcançado. E por isso o que eu vou trazer agora é a pesquisa prévia que foi realizada e que tinha um outro objetivo, que era a avaliação e identificação de micro-organismos fúngicos associados a sementes de coentro em lotes comercializados no submédio do Vale do São Francisco, tal qual o vigor dessas sementes. Como metodologia, tivemos que o estudo foi desenvolvido no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, com as coordenadas geográficas de 9 graus, 24 minutos e 42 segundos sul, 40 graus, 29 minutos e 55 segundos oeste, no período de abril de 2017 a outubro de 2018, e foram utilizados diferentes lotes de sementes de coentro, cultivar verdão, oriunda de produtores do município de Juazeiro. O experimento constituindo levantamento de fungos associados a 4 lotes de sementes e verificação do vigor. O experimento em laboratório foi desenvolvido em delineamento inteiramente casualizado, DIC, tal qual o experimento em campo. Os tratamentos constituem diferentes lotes, no sistema de 4 tratamentos e 5 repetições, sendo que esses tratamentos eram lote 1, ou tratamento 1, com sementes provenientes de produtor do distrito de Salitre, lote, ou tratamento 2, provenientes do distrito de Mandacaru, lote, ou tratamento 3, provenientes do distrito de Maniçoba, todos eles pertencentes ao município de Juazeiro, e o lote 4, com sementes comerciais encontradas no comércio, tratadas com Captan a 0,05%. A segunda parte foi realizada em casa de vegetação por um período de 15 dias com tela de sombreamento de 50%, tal qual essa que a gente observa na imagem presente lá no nosso campus. Inicialmente foi determinado o teor de água das sementes, realizado em estufa a 105 graus durante 24 horas. Para os lotes 1, 2 e 3 foi observada a umidade de 8%, enquanto que para o lote comercial, que tratado com Captan, observou-se a menor umidade, de total 7%. Foram avaliados os potenciais das sementes nos parâmetros: primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, porcentagem de germinação e tempo médio de germinação. A primeira contagem de germinação em laboratório ou germinação inicial foi realizada seguindo a seguinte metodologia: 50 sementes foram separadas por repetição, colocadas em folha de papel mata-borrão, que havia sido colocadas dentro de caixa de Gerbox, que posteriormente foram umedecidas com utilização de água destilada numa proporção de 2,5 vezes o peso das folhas de papel mata-borrão. Essas caixas, então, fechadas, foram colocadas em BOD por uma temperatura de 25 graus Celsius. A avaliação da porcentagem de sementes germinadas se deu a partir do momento que se teve a protusão das radículas primárias nessas sementes. Ela se deu ainda em 2 etapas. A primeira contagem foi 7 dias após a montagem do experimento em laboratório e a segunda 15 dias após. Além disso, o índice de velocidade de germinação foi determinado segundo a metodologia proposta por Maguire em 62, a porcentagem de germinação foi calculada de acordo com Laboriel e Valadares em 76, e o tempo médio de germinação foi calculado pela equação TMG igual a NI vezes TI dividido por NI, onde NI é o número em dias, ou o número de sementes germinadas por dia, e o T é o tempo em dias que se levou para ocorrer essa germinação. Em campo, o experimento foi conduzido por 15 dias e foram realizadas as seguintes avaliações: porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência, massa fresca e seca de plântulas, bem como o comprimento da área radicular da parte aérea e radicular de plântulas. Para tanto, foram utilizadas essas bandejas de polietileno com capacidades para 50 células, lembrando que era ainda o estilo de metodologia, onde eram 4 tratamentos, 5 repetições, e em cada bandeja de polietileno foram colocadas 50 sementes, sendo que essas bandejas haviam sido previamente preenchidas com o substrato comercial. A determinação da incidência de fungos foi dada em porcentagem. Para tanto, foi levada em consideração a razão entre o número de sementes na Gerbox que foram contaminadas com as estruturas fúngicas e o total de sementes nessas caixas multiplicado por 100. Posteriormente, a identificação foi baseada na análise dessas estruturas fúngicas que surgiram com auxílio de microscópio óptico, através da comparação com as características descritas na literatura e no banco de dados do Laboratório de Fitopatologia. Aqui nessa tabela nós temos os resultados dos parâmetros que foram avaliados depois de terem sido processados no programa estatístico CISVA versão 7.7.
Como já era de se imaginar, o lote comercial apresentou melhores resultados ou não houve diferença significativa para boa parte dos parâmetros. Entretanto, os parâmetros que mais nos chamaram a atenção foram, primeiro, com relação ao tempo médio de germinação, onde o lote do Mandacaru foi o que apresentou melhores resultados, o tratamento 2, levando em média 5,02 dias para que a germinação acontecesse. O lote 3 da maniçoba foi aquele que apresentou o melhor resultado com relação ao crescimento aéreo, o comprimento aéreo, sendo que esse comprimento aéreo foi medido com régua graduada até o meristema dessas plântulas. Já o lote 1 do salitre foi aquele que apresentou o melhor índice de velocidade de germinação. Entretanto, como fator negativo, teve-se que esse lote foi aquele que apresentou a maior incidência fúngica entre todos aqueles que foram observados. Como resultado de discussão, meu orientador e eu decidimos colocar aqui que os resultados propostos foram parcialmente alcançados em função da pandemia do Covid-19. O subprojeto, originalmente, teria a investigação dividida em 2 etapas, laboratório e campo. As atividades de laboratório executadas permitiram-se chegar a resultados consistentes e importantes. Por outro lado, as atividades em campo não foram realizadas justamente por, infelizmente, coincidirem com o início da pandemia e o estado de quarentena. Já desse trabalho prévio, nós podemos concluir que foram observados 5 gêneros de fungos fitopatogênicos associados a lotes de sementes de coentro produzidos na região submédia do Vale de São Francisco, sendo ele Rhizopus, que foi aquele que se apresentou em maior quantidade, Aspergillus, Monilha, Phyton e Alternaria. E o lote proveniente do distrito do Salitre, como salientado, apresentou a maior incidência fúngica. Portanto, as avaliações em laboratório permitiram observar que as sementes obtidas no lote comercial dos lotes 2 e 3 apresentaram melhor desempenho, sendo as mais recomendadas para o cultivo do coentro nas condições avaliadas. Como agradecimento, agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, a minha família, em especial a minha mãe, por sempre ter me demonstrado apoio incondicional, ao meu orientador Carlos Aragão, bem como a minha colega Samanta pelo companheirismo, além, claro, da Bolsa Piscina Neb pela oportunidade. Essas são as minhas referências e obrigado.